Glória a Deus. Deus continua abençoando nossas crianças. Agora sim, presbítero Jefferson, nos trazendo a palavra do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7. Gostaria de agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Márcio, pastora Raquel, pastor Emerson, Deus abençoe, pastora Lília. Pedi para ela o esboço de 1 Samuel, ela não quis passar. Deus se faz presente aqui, irmãos. Desde o batismo, o pastor falou aqui, e olha, desde que eu me conheço por crente, eu não participo de um batismo igual foi hoje. Foi algo sobrenatural de Deus mesmo. O pastor falou uma coisa de manhã e é verdade. A gente tem protocolos a seguir, mas quando o Espírito de Deus quer fazer, não tem jeito. E nós demos graças a Deus que nós estamos em um ambiente, em uma igreja que o Espírito tem liberdade de trabalhar. Isso é muito bom, Deus é fiel. Eu fiquei muito feliz com minha prima Sandra. Deus sabe como ficou meu coração. João capítulo 7, todos encontraram? Amém? Amém, irmãos? Todos encontraram? João capítulo 7, verso 1, diz assim: Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nesta ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: Parte desse lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazem. Diga, obras. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo. Verso 5: Pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: O meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que as suas obras são más. Podeis vós subir à festa, mas eu nesse momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galiléia. Verso 10. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa. Não publicamente, diga, não publicamente, mas em oculto. Verso 11. Então os judeus procuravam na festa e especulavam onde estará ele. E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom. Outros diziam: não, o contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente. Verso 14. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Diga, ensinava. Verso 37 e 38 diz assim: No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E você diz amém? Irmãos, o texto ao qual nós lemos vai nos falar que Jesus, ele vai à festa dos tabernáculos em Jerusalém. A festa dos tabernáculos era uma das, ou se não, a principal festa que os judeus comemoravam. Essa festa, ela tinha 3 sentidos. Tinha um sentido histórico, um sentido agrícola e um sentido profético. Histórico porque eles ficavam 7 dias em tendas, para relembrar o tempo em que passaram habitando em tendas do deserto. Agrícola porque comemoravam as colheitas, os anos de colheita que Deus tinha dado ao povo. E profético porque faziam menção
ao reinado messiânico de paz e prosperidade. Eram 7 dias de festa, uma festa abençoada. Uma das maiores festas para os judeus. E no começo desse texto, nos versos 3 e 4, os irmãos de Jesus falam assim para ele: olha, vai acontecer a principal festa para nós. Vai acontecer a principal festa para o povo judeu. O principal congresso, o principal evento, vai movimentar tudo. E os irmãos dele dizem assim para ele: por que você não vai nessa festa e manifesta as suas obras lá? Por que você não vai nessa festa e ressuscita alguém que está morto? Por que você não vai nessa festa e faz um paralítico andar na frente de todo mundo? É a sua chance de manifestar as obras no meio da festa. Mas Jesus tinha clareza de propósito. Diga, clareza de propósito. E quem tem clareza de propósito, ele não fica apegado a um evento grande. Os irmãos de Jesus não tinham o mesmo propósito que ele. Então quem não tem clareza de propósito, ele acha que todo evento grande é uma oportunidade de aparecer. E ele diz assim: por que você não manifesta as suas obras? Jesus diz para ele assim: ainda não é chegado o meu tempo, porque eu tenho clareza de propósito. Para quem não tem, Jesus disse assim para eles: para vocês qualquer hora é hora, para vocês tudo é festa. Mas Jesus nos ensina que quem tem clareza de propósito não precisa de evento grande para fazer o que veio para fazer. Vou falar de novo: quem tem clareza de propósito, certeza do que Deus te chamou para fazer, não precisa estar vendo, 2 vendo, não precisa disso, não. Você faz porque Deus te chamou para fazer. Se Deus te mandou fazer alguma coisa e não está aparecendo, não está dando audiência, não se preocupa. O nosso Cristo ensinou: o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Sabe o que Deus está falando? Eu estou contemplando o que você tem feito, ainda que o homem não esteja vendo, eu estou registrando e te digo: grande é o teu galardão pelas suas obras. Eles se encantam com o tamanho da festa e diz assim: por que você não faz milagre lá? E Jesus diz para ele: ainda não é chegado o meu tempo. Porque o mesmo Cristo que faz milagre em um culto lotado é o mesmo Cristo que faz milagre dentro de uma casa ou sozinho. Um dia Jesus foi pregar, o ambiente estava tão lotado, tão cheio, que não tinha lugar para entrar. Mas tinha um homem precisando de um milagre. Aí ele tinha 4 amigos, que esses eram amigos mesmo. Eles disseram assim: não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, não tem jeito, está entupido a casa. Alguém olha e diz: mas dá para entrar pelo telhado. Abre um buraco aí, abre um buraco no telhado. Aí eles abriram um buraco no teto. Desceu o paralítico, e o paralítico andou no meio da multidão. Ele faz milagre no meio da multidão quando todo mundo está vendo. Mas também teve um dia que ele vai beber água num poço, e uma mulher sozinha, solitária, porque ninguém ficava perto dela, ninguém queria a companhia dela, ela vai sozinha, e ele diz assim para os discípulos: vai comprar pão, porque eu não preciso de ninguém assistindo o que eu vim para fazer. Aí ele conversa com ela, revela a vida dela. Ela diz assim: ah, eu bebia dessa água, mas eu tinha sede. Aí ele diz assim: mas agora nunca mais você vai ter sede. A Bíblia diz que ela veio sozinha, recebeu o milagre e foi para a cidade. Quando começou a pregar na cidade, ela disse: eu achei um homem. Essa era a mensagem dela. Mas alguém poderia dizer: você já achou 5 e não funcionou? Mas ela diz: mas esse que eu achei, ele é diferente. A Bíblia diz que ela vai sozinha e volta com a cidade. Quem tem clareza de propósito vai colher os frutos. Pare no propósito. Diga: não pare no propósito. Diga: ainda que ninguém enxergue, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Aí os irmãos dele vão para a festa. Ele diz: eu vou esperar um pouco. Ele não vai, ele ficou. O texto diz que depois que os irmãos dele subiram para a festa, ele também foi. Aí onde nós lemos o verso 10: mas após os seus irmãos terem subido, então ele também subiu, não
publicamente, mas em oculto. Aí o verso 11, 12 e 13 diz assim, que no meio da festa o povo falava dele. Um falava assim, ele é bom. Outro falava, ele é ruim. Um falava, ele veio de Deus. O outro falava, não, ele engana o povo. Mas ninguém falava dele abertamente. Mas o texto diz que ele subiu para a festa e ele estava na festa. Diga, ele estava na festa. Diga, ele estava no evento. Ele estava no culto, não manifestado. O fato dele não se manifestar não significa que ele não está no ambiente. O fato dele não se manifestar não significa que ele não está ouvindo. Ah, Deus está falando com alguém aqui. O fato dele não se manifestar e não fazer nada não significa que ele não está ouvindo. Ele estava na festa, ele estava no culto, mas não tinha cadeira voando, não tinha gente falando em língua e dando pirueta, mas ele estava ouvindo o que o povo estava falando dele. Sabe o que ele está dizendo? Você está aqui achando que ele não está vendo nada porque ele não se manifestou ainda. Você está numa situação que você acha que ele não está presente porque ele não se manifestou. Ele não falou nada, ele não disse nada, ele não me deu uma posição. Mas quem disse que ele é obrigado a dar posição para alguém? Ele não é obrigado a falar nada com ninguém. Mas isso não significa que ele não está conosco, porque quando ele foi aos céus, ele fez uma promessa. Ele disse, vocês não vão ficar só. E tem mais, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai se manifestar na hora certa. Ele sabe a hora certa de se manifestar. Deus está falando com alguém aqui. Você não está sozinho nesse ambiente. Você não está sozinho nesse... Eu vou falar até você entender. Você não está sozinho nesse ambiente. Ele vai se manifestar na hora certa. Quando você achar que tudo foi por água abaixo, ele vai dizer, eu estou aqui, não para, não desista. Aleluia. Diga ele está no ambiente. Ele, então, quando a festa está no meio, verso 14, assim próximo ao meio da festa, ele subiu ao templo e começou a ensinar. Ele inicia os dias da festa em oculto. Quando todo mundo está achando que ele não está no ambiente, no meio da festa ele se manifesta. Até rima, né? No meio da festa ele se manifesta. Por que no meio? Porque ele deixou para se manifestar na metade do caminho. Porque quando o povo saiu do deserto, era festa no início. Porque quando o povo saiu do Egito, era um momento de festa. Porque o início da caminhada no deserto é um momento de festa. Porque você diz, acabei de sair do Egito. O início é festivo. Toda vez que a gente começa um negócio no início é muito bom. A gente está alegre e está com toda a força do mundo. E no final também é maravilhoso. Quando está acabando a prova, acabando a luta, ou acabando aquilo que você começou, o final é maravilhoso. No final você também está alegre, dizendo, valeu a pena. Quando alguém se forma na faculdade, o final é só alegria, porque valeu a pena todo o esforço e chegou no final. Mas e no meio do caminho? Mas e no meio do percurso? No meio do percurso, alguém olha lá para Moisés e diz assim, você tirou nós do Egito, ou Deus tirou para morrer aqui, não tem o que comer. No meio do caminho, alguém olha e diz assim, você ou Deus tirou a gente do Egito para morrer aqui, porque o mar está na nossa frente. Mas é no meio do caminho que ele se manifesta. Ah, vou falar, é no meio do caminho que você vê o alimento cair do céu na sua mesa. É no meio do caminho que você vê o mar abrir para você passar. É no meio do caminho que você vê a água jorrar da pedra para você beber. É no meio do caminho que aquilo que está amargo fica doce e te alimenta. É no meio do caminho que você vai ver uma nuvem te seguindo de dia e uma coluna de fogo de noite. É no meio do caminho. Um
um dia o profeta Abacuque fez uma oração. Ele disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça, que nada dê certo, eu vou me alegrar, mas eu tenho um pedido, Senhor, aviva a tua obra, não é no começo, não é no final, aviva as tuas obras no meio dos anos. Deus está dizendo, é no meio da caminhada que Ele vai trazer um avivamento para a tua casa, para a tua família. Ele tem um avivamento para nós. Ele se manifesta no meio da festa. Mas é muito interessante, porque quando Ele se manifesta, a proposta dos irmãos se manifesta fazendo um monte de milagre, se manifesta com poder. Quando você estiver lá no meio e todo mundo estiver te olhando, se manifesta fazendo algo para impressionar todo mundo. Mas o texto diz que no meio da festa Ele subiu ao templo e não ressuscitou nenhum morto, e não curou nenhum aleijado. Ele começou a ensinar. Diga, começou a ensinar. Porque Ele tinha clareza de propósito. E Jesus não se iludia com a multidão olhando para Ele, não. A proposta de quem não tem propósito faz para você aparecer aí no meio de todo mundo. Mas Ele diz: não, meu propósito não é só aparecer com poder, é ensinar. Porque tem lugar que está trocando o ensino da palavra, ou melhor, está trocando o poder e a manifestação de tudo quanto é coisa em detrimento do ensino da palavra. O milagre é bom, a manifestação da glória é bom, o milagre, a porta aberta é ótimo, mas isso não mantém a gente firme na igreja. O nosso pastor sempre prega aqui e diz: o que mantém o crente na igreja é o arroz e feijão. O milagre revela o poder dele, a glória dele. O ensino faz com que a gente mantenha a glória dele dentro do ambiente. É por isso que Levítico vem depois do Êxodo, porque no Êxodo ele revela a glória, no Êxodo ele abre mar, no Êxodo tem milagre, no Êxodo tem tudo, no Êxodo tem nuvem de dia, tem coluna de fogo, no Êxodo é a revelação da glória. E aí depois do Êxodo vem o Levítico, ele começa dizendo assim: quando você adorar, faz assim, faz assim, faz assim, você vai ter que usar roupa assim, 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 você vai ter que caminhar assim, assim, assim. Por quê? É para você manter a glória que você acabou de ver no Êxodo, porque a lei faz você manter a presença dele. Tem gente que só quer ver a glória, mas não quer manter a presença. Aí ele não ouve instrução nenhuma, ele só quer saber do oba-oba. Eu gosto de falar, eu posso falar porque eu sou crente faz tempo também, e eu conheço muito movimento. É o movimento da vigília do fogo, do sapato do fogo, da canela do fogo, mas aí ele não ouve uma instrução, e acha que o ensino da palavra não precisa. Mas Deus está dizendo: eu não quero uma igreja que vive só do movimento A, B ou C, eu quero uma igreja que seja madura e entenda a palavra. Ele começa a ensinar. Porque o ensino da palavra é necessário para que a glória se mantenha sobre nós. Atos capítulo 5, o texto diz que o povo está vivendo um avivamento, a igreja, que eles estão se reunindo na porta do templo, no pórtico de Salomão. E a Bíblia diz que o povo está crescendo, e o povo das outras cidades vinham para ouvir a palavra, para ver os milagres, e se reuniam, colocavam os doentes na rua, em um monte de maca, um monte de cama, para que a sombra de Pedro passasse e curasse eles. E isso acontecia, uma manifestação do poder, e todo mundo ficava impressionado. Aí a reunião era na porta do templo, na rua, e a sombra de Pedro passando e curando todo mundo, e todo mundo alegre. Mas aí o texto diz que os fariseus ficaram com inveja, se levantaram e prenderam Pedro. Quando prenderam ele foi para a cadeia, e o anjo foi lá e se manifestou a glória de novo de Deus e soltou Pedro da cadeia.
Mas a prisão, ou o cárcere, ou a perseguição foi para ensinar a Pedro, porque o anjo, antes de liberar ele, para ele voltar lá para Jerusalém, ou melhor, para voltar para o templo, o anjo diz assim: olha, você vai voltar, mas volta e vai no templo, dentro do templo, ensinar, e fala a mensagem completa da salvação, porque a salvação não é só ficar fazendo milagre na rua não, com sombra. A salvação é o povo receber o milagre, ouvir a palavra e estar dentro da igreja servindo a Deus. Deus estará dando para nós aqui dessa igreja, eu faço parte disso, um próximo ano de maturidade. Nós veremos muitas glórias de Deus, veremos Deus fazer maravilhas, mas nós também estaremos firmados na palavra e na presença de Deus. Nós estávamos comentando isso hoje cedo, eu, o pastor e o pastor Emerson, que graças a Deus essa igreja aqui é uma igreja que ama a palavra, que gosta da palavra, que não vive só de movimento, mas Deus nos dará mais estrutura, porque o homem que ouve a minha palavra e guarda ela, vento não derruba, enchente não derruba, Deus te fará fortalecido. Ele começa a ensinar. Quando ele começa a ensinar, logo então, próximo ao último dia da festa, o verso 37 e 38, que nós lemos, o verso 37 diz: e no último dia da festa, digo último dia, o evangelista João, ele ainda faz questão de dizer o dia mais solene da festa, o principal dia da festa, porque, como eu disse no começo, era uma das principais festas dos judeus, e eles tinham muita expectativa nisso. Eram dias que talvez, comparado a uma festa de fim de ano, para nós, todo mundo fica com a expectativa voltada para essas comemorações. Talvez esse evento aqui fosse igual. Talvez o povo até meio que esquecia um pouquinho dos problemas e dizia: estou animado porque está chegando a festa dos tabernáculos, a gente vai se reunir, a gente vai lembrar de como o povo habitava no deserto e de como Deus nos tirou do Egito. Eram dias solenes, dias de alegria, dias que de alguma forma eles saciavam a sede que tinham pela festa, o evento fazia isso. Mas aí no último dia, quando era o último dia, imagina a gente quando participa de uma festa e vai chegando o último dia. No último dia é o dia mais alegre, mas também é o dia que você fala assim: amanhã já não vai ter mais isso aqui, amanhã vai voltar tudo ao normal. Talvez a saciedade que essa festa está trazendo, amanhã já não vai ter, amanhã já é outra segunda-feira, amanhã já volta tudo de novo, amanhã talvez a sede volta para a gente, amanhã talvez a sede volta para a gente. E essa festa, eles tiravam águas do tanque de Siloé, despejavam na escadaria do templo e citavam Isaías, dizendo que o povo ainda tiraria águas da fonte da vida. Era profético, como quem dizia: vocês vão chegar uma época que não vão mais ter sede, mas agora, até o momento da festa, a festa sacia a sede, mas o último dia da festa é um dia que vai acabar, a segunda-feira vai chegar e todo mundo vai ficar com sede de novo. Mas aí o verso 37, o nosso Cristo, o nosso Salvador, já tem gente entendendo, a fonte de água viva, no último dia da festa, ele se levanta e ele vai fazer uma declaração. Ele vai dizer assim: aquele que ainda tem sede, aquele que a festa não saciou você, aquele que o evento não saciou você, aquele que a religião não saciou você, aquele que toda a preparação da festa não te saciou, aquele que tem sede. Se tem alguém que tem sede, venha a mim primeiro, não venha à festa, não venha ao culto, não venha ao congresso, eu sinto Deus aqui, não venha à religião, não venha à placa da igreja, não venha ao dogma, não venha às regrinhas, não, venha a mim, vai até Ele, porque a religião não mata a sua sede, o evento não mata a sua sede, a festa não mata a sede de ninguém. Ele está dizendo: é o último dia dessa festa, mas aquele que tem sede, vem a mim, porque a hora que você beber, você não vai mais ter sede. No último dia da festa, ele disse: vem a mim e beba. Ele está dizendo: essa festa aqui vai acabar, e se você ficar firmado nesse evento aqui, você vai voltar a ter sede, mas vem a mim. Porque a gente
gente vive tempos em que a gente está dentro da igreja há 10 anos, há 20 anos, e parece que ainda tem uma sede dentro de nós, porque a gente está se apegando às águas da festa que correm na escada. E as águas que correm na escada do templo secam, mas Ele está dizendo: não se apegue a essas águas, eu tenho água para você. Mas eu já sou crente há tanto tempo, eu também sou, mas tem alguma área da minha vida que eu preciso olhar para Ele e dizer: não tem outra fonte, é só o Senhor que pode sarar a minha sede. E Ele faz um convite, diga um convite. O primeiro convite é universal. Ele diz: se alguém tem sede, todo mundo pode vir até Ele. Todo mundo, não tem exceção. O convite é aberto para todo mundo. O convite é aberto para qualquer um. O convite é aberto para qualquer pessoa. Quando Ele ensinou a maior oração, ou uma das maiores orações, Ele disse assim: quando vocês orem assim: Pai Nosso. Porque o Pai é nosso. O Pai não é só seu crentarrão. O Pai não é só seu santarrão. O Pai não é só meu religiosão. O Pai é nosso. O Pai é de quem está lá na cachaça também. O Pai é de quem está se prostituindo agora. E você e eu somos chamados para revelar o Pai para eles. O Pai é nosso. Alguém vem na igreja: eu não concordo o quê? Aqui não é seu e não é meu, aqui é a casa do Pai. O Pai é nosso. Ele veio buscar e salvar, não o que estava bom, não o que estava certinho, é o que estava pedido. Ele veio para eles. Eu sinto Ele aqui. É universal, o Pai é nosso. Ele diz: venha, qualquer um que tem sede pode vir. O convite é pessoal. Ele diz: venha a mim, é particular. Ele diz: venha a mim. Todo mundo, mas venha a mim. Venha a direção certa. Não adianta estar na festa e não ir até Ele. Não adianta estar no evento e não ir até Ele. Não adianta estar no culto e não ir até Ele. É você que tem que ir até Ele, e eu também. O convite exige que a gente rompa alguma coisa. Ele diz: venha. A fonte se apresenta, mas Ele diz: levanta e venha. Vir é movimentação. Vir é se movimentar. Vir é romper. Vir é sair da rotina. Vir é mudar veste. Vir é mudar costume. Vir é mudar palavreado. Ele diz: vem a mim como você está, mas não fica como você está. Vem a mim que eu vou transformar a sua vida, a sua casa e a sua história. Ele diz: vem a mim. É mudar tudo. Teve um fariseu, o nome dele era Nicodemos. Ele conhecia de tudo, frequentava culto, frequentava a igreja, frequentava tudo que era coisa, dava dízimo, fazia oração, mas ele tinha uma sede, e ele reconhecia que Cristo era o Filho de Deus. Aí Jesus falou para ele: não adianta conhecer, não adianta saber, não adianta estar no ambiente, mas não vir até mim. Só tem um jeito de você ser transformado: nasce de novo da água e do Espírito. Essa é a mensagem que ele trouxe para Nicodemos. Aí ele diz: o convite é para quem tem sede. Ele diz assim: vocês que têm sede. O nosso papel é reconhecer que nós somos sim sedentos dele. Nós somos sedentos dele, e só Ele pode saciar a nossa sede. O primeiro passo para um homem sedento ser curado da sede é ele reconhecer que só Jesus pode dar água para ele. O
primeiro passo nosso é reconhecer que nós não somos só vítimas do que o diabo faz, porque as mensagens de hoje, a maioria delas, é só assim: olha, você vai escapar disso aí, Deus vai te livrar disso aí, você não vai viver o que o diabo está tentando fazer. Não, mas a mensagem muitas vezes tinha que ser: muda sua atitude, porque o que acontece na nossa vida de mal é pelo nosso pecado mesmo, porque a Bíblia diz que o homem se queixa do seu próprio pecado. Nós temos que saber que somos pecadores, somos necessitados dele, e só ele pode nos curar do pecado. O dinheiro não cura a gente do pecado, a prosperidade não cura a gente do pecado, a casa nova não cura a gente do pecado. Nós não somos bons. Paulo diz assim: não tem ninguém bom, todo mundo pecou, mas teve um que veio do céu, se entregou na cruz do Calvário, e por ele nós somos vencedores. Ele diz: aquele que tem sede, venha. E aí é interessante porque se o Luquinho e o Everton não der glória agora, eu conversei com eles hoje, eu falei isso, mas finge que vocês não sabem, tá? A glória. Quando Jesus se coloca de pé e ele dá um grito e diz: vinde a mim, aquele que tem sede, não é o sedento clamando por água. Diga: não é o sedento clamando por água, é a fonte oferecendo água para o sedento. Não é o sedento falando assim: me dá água que eu estou com sede. Não, é a fonte que se coloca em pé e falando: eu procuro gente sedenta. É a fonte que está se oferecendo para dar água a quem está sedento. Porque talvez a pessoa esteja tão sedenta que ela mesmo não tem força de pedir água. Porque o plano de Deus sempre foi Deus vir até o homem pela salvação. O homem nunca teve força para ir até Deus pela salvação. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder. E não foi Adão que foi até Deus, foi Deus que veio e disse: Adão, onde você está? Ai, Senhor, eu pequei, mas vem para perto, eu quero ter relacionamento com você. O plano de Deus é sempre Deus vindo buscar aquele que se perdeu. Por isso que Jesus ensinou: o Filho do Homem veio buscar, ele veio buscar. Deus está falando com alguém aqui. Se você tem tanta sede que não está conseguindo pedir água, a fonte está dizendo hoje: vem, vem que eu tenho água para você. É a fonte que está chamando, ele está dizendo assim: vem, se alguém tem sede, vem a mim. E quando ele diz alguém, ele não diz sobre religião, ele não estava chamando desviado na festa, porque a festa era de judeu, a festa era só de crente, a festa era só de religioso. E no meio dessa festa ele diz: vocês estão tudo no meio do ambiente da festa, mas vocês estão sedentos. Aí a fonte se coloca de pé e chama e diz: vem a mim, aquele que tem sede. Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. O texto diz assim: o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, e quem ouve diga, e quem ouve diga, e quem tem sede, venha. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem para a fonte: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede não diz vem, não, quem tem sede venha. O convite é: se você tem sede, está sedento, não perca a oportunidade, vem. Podemos orar, pastor? Se coloque de pé, vamos orar. O convite é: aquele que tem sede venha. Mas Apocalipse 22, 17 não termina. Ele diz: aquele que tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida.
jovem que ficou pertinho dessa fonte, irmãos. É possível estar do lado da fonte e morrer de sede. É possível estar do lado da fonte e morrer de sede. Deus não quer você preso a evento da igreja. Deus não quer ter você preso a grupo da igreja. Nós ouvimos esse ensino hoje de manhã do nosso pastor, mas Deus fala conosco essa noite. Deus não te quer preso a dogmas aqui, não. Ele quer que você beba a água que Ele tem para você. Porque quem fica preso a evento de igreja, a grupo de igreja, a sede volta nele e ele vai beber água em outra fonte. Mas a fonte da vida está aqui essa noite. E ele diz: venha e beba. Já veio para o culto, mergulha. Já veio para a igreja, entra de vez no ambiente. Porque ele quer você essa noite. Quero fazer um convite. Precisamos ser rápido. Vem à frente, você que tem sede de Deus em alguma área da sua vida. Primeiro convite: se tem sede de Deus e precisa das águas dele fluindo sobre alguma área da sua vida, vem à frente. Nós vamos orar e há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Vem à frente, não perca tempo e não demore. Vem à frente enquanto nós fazemos o segundo convite. O segundo convite é para você, se tem alguém aqui dentro que um dia já bebeu ou já provou dessa água, ou melhor, ou que nunca provou dessa água, enquanto eles estão vindo aqui. Se você ainda não conheceu essa fonte, ou não aceitou a Cristo, ou não o reconheceu como único e suficiente Salvador da sua alma, Ele é quem pode curar a sua sede, Ele é a fonte. Dê um sinal com a sua mão. Se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. E vem até aqui, nós vamos orar por você. Tem alguém em nosso meio que quer se decidir a Cristo e reconhecê-lo como a única fonte que sara a sua sede e nunca mais ter sede. Não estou falando que você não vai mais ter problema, estou falando que você não vai mais ter esse vazio dentro do teu peito. Não estou falando que você não vai mais ter problema, estou falando que você não vai mais ter esse vazio dentro do seu coração. Levanta a sua mão se você quer aceitar e reconhecê-lo como seu único e salvador da sua alma. Levanta a sua mão, nós vamos orar. A igreja, os crentes do fogo, orem, porque nós estamos em guerra. Sim, nós estamos em guerra. Espírito Santo de Deus, quebra todas as cadeias. Espírito Santo de Deus, toma esse ambiente com as suas águas. Enche esse ambiente com as suas águas, Senhor. Que nós possamos ser igual a Ezequiel, que o Senhor mediu as águas. Senhor, que haja um ponto que a gente não consiga mais se controlar e tenha que nadar. Levanta a sua mão se você quer aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Levanta a sua mão. Enquanto o grupo de louvor adora o Senhor, você ora junto comigo. Espírito Santo de Deus, alguém que quer reconciliar com Cristo, se você quer se